Olá, aqui quem fala é o professor Maurício. O tema da aula de hoje é lentes esféricas. Esse tema ele é um pouco extenso, portanto estarei dividindo ele em 4 partes. A aula de hoje tem como propósito apresentar os tipos de lentes e realizar demonstrações de como a luz se comporta ao atravessá-las. Quando falamos em lentes, qual o objeto que passa primeiramente em sua cabeça? Acredito que deva passar um óculos, pois este faz o uso de lentes. Ou então, uma câmera. A câmera acaba possuindo também lentes. Mas acredite, o uso das lentes vai muito além desses dois objetos. Podemos ter lentes nos mais variáveis tipos de objetos que temos dentro de nossa casa. Por exemplo, um relógio. Esse relógio, ele apresenta uma parte que geralmente é de vidro ou então de um acrílico transparente. Esse vidro ou acrílico, ele acaba atuando como uma lente para esse objeto. Temos também a nossa televisão. A televisão ela possui várias camadas para compor sua tela e uma de suas camadas é uma parte de vidro transparente que permitirá que a luz passe por ele sem que haja nenhuma distorção. Temos também aqui o nosso companheiro inseparável, que está todo dia ali na nossa mão, que não pode faltar, que é o celular. O celular também possui uma tela de vidro na sua parte frontal, com o propósito de permitir a passagem da luz sem que haja nenhum tipo de interferência e também acaba protegendo os demais componentes. Não podemos esquecer também a lupa. A lupa que é um objeto que é bastante utilizado como exemplo de lente nos mais diversos tipos de livros de física. Então vemos que as lentes elas são bastante utilizadas em nosso cotidiano. Em nossa residência possui vários tipos de aparelhos que têm lentes e, como tal, merece uma importância em nosso estudo. Tipos de lentes. Para montar a primeira lente, estaremos utilizando aqui uma circunferência de raio R1 e uma outra circunferência de raio R2. Essas circunferências, elas possuem o centro C1, que é referente à primeira circunferência, e o centro C2. A intersecção entre as duas circunferências encontramos a primeira lente. Essa lente, por possuir extremidades finas, ela é classificada como lente de borda fina. A distância entre o vértice V1 e o vértice V2 corresponde à espessura da lente. E como uma face da lente é convexa e a outra face também é convexa, essa lente ela é batizada de lente biconvexa. Para outra lente, temos aqui uma circunferência de raio R1 e centro C. Nessa situação aqui, estarei passando uma reta sobre a circunferência e na intersecção entre essa reta e a circunferência, nós temos aqui uma segunda lente. Essa lente também é classificada como lente de borda fina. Por ter um lado plano e um lado convexo, essa lente ela é chamada de lente plano-convexa. Pessoal, quanto à nomenclatura das lentes, esta é dada de acordo com aquela face que possui um maior raio de curvatura. Nessa primeira lente aqui, tanto um lado como o outro, eles são convexos. Então, nessa situação, não é necessário dar prioridade nem para um lado nem para o outro. A lente acaba tendo o nome de biconvexa. Mas, nessa segunda situação, um lado da lente é plano e o outro é um lado convexo. Aquele que possui maior raio de curvatura é esse lado aqui que é o plano. Então, no momento de nomear a lente, ela vai vir com o nome de plano
pois tem um maior raio de curvatura, e depois convexo. Assim nós temos a lente plano convexa, e essa lente, não esquece que ela é uma lente de borda fina. A nossa terceira lente de borda fina vai ser encontrada através de uma circunferência de raio R1 e colocando uma circunferência menor, uma circunferência de raio R2, nós temos que, através da intersecção entre essas duas circunferências, acabamos encontrando a terceira lente. Essa lente aqui também ela é de borda fina, mas qual é o nome dela? Vamos observar o seguinte. A parte interna dela, que é côncava, ela tem um raio de curvatura muito maior do que o raio de curvatura da parte que é convexa. Então, nessa situação, essa lente será batizada de lente côncava convexa. Já que temos lentes de borda fina, claro que deve existir uma lente de borda espessa. A nossa primeira lente de borda espessa é encontrada através de uma circunferência de raio R1 e nós temos aqui uma outra circunferência de raio R2. Ambas as circunferências possuem aí um centro de curvatura 1, um vértice 1, um vértice 2 e um centro de curvatura 2. Ao fazer a união dessas duas circunferências, essa parte que está localizada entre elas é justamente a lente de borda espessa. A espessura dela é dada através da distância entre o vértice 1 e o vértice 2. Essa lente ela é côncava dos dois lados, portanto, seu nome é lente bicôncava. Para a próxima lente, nós temos uma circunferência de raio R1 e centro C. Inserimos ao lado dela uma linha plana e fazemos a ligação dessa linha com a circunferência. Encontramos aqui a lente de borda espessa. Como eu falei antes, o nome que é dado para a lente é dado de acordo com aquela face que possui maior raio de curvatura. Como a parte plana possui um maior raio de curvatura, então o nome da lente será plano e essa parte aqui é côncava. Portanto, o seu nome será lente plano côncava. Agora, para a última lente, temos uma circunferência de raio R1 e uma outra circunferência interna de raio R2, sendo que a circunferência de raio R1 possui um centro C1 e a circunferência de raio R2 possui um centro C2. Ao fazer a ligação entre essas duas circunferências internamente, nós encontramos aqui a lente de borda espessa. E o nome da lente? Vamos ver se você entendeu. A parte que tem maior raio de curvatura é da circunferência maior. E dessa circunferência maior, ela é convexa. A que tem menor raio de curvatura é da circunferência menor. E da circunferência menor, essa parte é côncava. Então, seu nome será convexa côncava. E assim nós temos a lente convexo côncava. Mas como é que se comporta a luz ao atravessar uma lente? Temos aqui uma lente plano convexa. Essa lente ela está inserida em um meio, onde esse meio possui um índice de refração N1 e ela possui um índice de refração N2. Vamos inserir uma reta que divide perfeitamente a lente em duas partes. Essa reta ela é chamada de eixo principal. Ao incidir um feixe de luz que seja paralelo ao eixo principal da lente, observamos que esse feixe ele refrata na lente sem sofrer desvio e ao sair da lente refratando para o ar, ele sofre um desvio incidindo em um único ponto. Nessa situação, essa lente é classificada como convergente. Mas atenção, para que isso aconteça, é necessário que o índice de refração N1 seja menor do que o índice de refração N2. Pois, se o índice de refração N1 for maior do que o N2, e nós temos aqui a mesma lente
porém com o índice de refração sendo menor do que o meio em que ela se localiza, ao incidir o raio de luz sobre a lente, esse raio de luz irá acabar divergindo. Portanto, o formato da lente não determina se essa lente será convergente ou divergente, e sim o seu índice de refração em relação ao índice de refração do meio, juntamente com o seu formato. Outro exemplo aqui, uma lente de borda espessa, no caso aqui, a lente plano-côncava. Os índices de refrações são N1 para o meio e N2 para a lente. Considerando que o índice de refração do meio é menor do que o índice de refração da lente, ao incidir o raio de luz na face plana dessa lente, o raio de luz, ao refratar novamente para o meio, ele acaba divergindo. Mas, se o índice de refração N1 for maior do que o índice de refração N2, ao incidir um raio de luz na face plana da lente, esses raios de luz acabam convergindo e a lente se torna lente convergente. Focos de uma lente esférica. Então vamos aqui aos focos principais. Antes de tudo, de começar a falar sobre os focos, é necessário que você entenda o seguinte: ao utilizar a lente convergente, a representação será feita através dessa seta na vertical, apontando para fora, e, quando for para a lente divergente, será essa seta apontando para dentro. Então, lembra, lente convergente, seta apontando para fora, e lente divergente, seta apontando para dentro. Então, como vimos, ao incidir um raio de luz que seja paralelo ao eixo principal da lente, esse raio de luz acaba convergindo para um único ponto. Esse ponto em questão, ele é chamado de foco da imagem real. E na lente convergente, quando esse raio de luz incide paralelo ao eixo principal na lente, ele acaba divergindo. Ao realizar o prolongamento do raio de luz, justamente no ponto onde os prolongamentos se encontram, é onde é localizado o foco da imagem. E esse foco é da imagem virtual. Agora, por que um é foco da imagem real e o outro é foco da imagem virtual? Pois, no caso do foco da imagem real, o objeto encontra-se de um lado da lente, enquanto o encontro dos raios ocorre do outro lado da lente. Enquanto, para o foco da imagem virtual, nós temos que o objeto ele acaba estando do mesmo lado em que o prolongamento dos raios de luz acabam se encontrando. Nessa situação, o foco da imagem será virtual. Mas, e se acabarmos invertendo a posição do objeto que emite luz? Como é que se comportaria a luz? Como vimos lá no estudo de princípio da óptica geométrica, obedecendo o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, o caminho que a luz faz na ida é o mesmo caminho que ela faz na volta. Se nós temos aqui esse ponto, que é o foco da lente, ao incidir um feixe de luz sobre a lente, este acabará refratando de maneira paralela em relação ao eixo principal. Nessa situação, esse foco aqui será chamado de foco do objeto. Para a lente divergente, ao incidir um raio de luz que tem direção do foco, o prolongamento desses raios de luz, eles atingem o foco do objeto virtual. Então, você pode perceber que existem dois tipos de focos. Existe o foco da imagem e existe o foco do objeto. Eles podem ser focos virtuais ou podem ser focos reais. Mas, se existem os focos principais, então existem os focos secundários. Vamos considerar esse esquema aqui de uma lente convergente. Para encontrar um dos vários focos secundários existentes nessa lente aqui, estarei traçando
uma reta que passará direto pelo centro óptico. Mas o que é centro óptico? Centro óptico é esse ponto que está localizado no meio da lente. Então aqui nós vamos ter um ponto que estará representando o foco da imagem. Ao traçar uma reta que passa pelo centro óptico da lente, essa reta aqui, ela será o eixo secundário. Nós temos o eixo principal, onde se localiza o foco da imagem, e agora eu desenhei aqui uma segunda reta, que estará representando o eixo secundário. De um lado da lente, ao incidir um feixe de luz que seja paralelo ao eixo secundário, esses raios de luz acabarão refratando e atingindo um único ponto sobre o eixo secundário. Mas atenção, esse ponto que foi atingido, ele corresponde a um foco secundário. Existem infinitos focos secundários sobre uma reta que é chamado de plano focal. Sobre esse plano focal é localizado todos os pontos possíveis para o foco secundário. Mas como posso determinar um outro foco secundário? Para isso, é necessário mudar a inclinação do raio incidente sobre a lente. Se você muda a inclinação do raio incidente, o foco secundário acaba mudando de posição. E na lente divergente, a mesma coisa, inserindo um eixo que representará o eixo secundário. Ao incidir um feixe de luz que também seja paralelo a esse eixo secundário, esse feixe de luz irá divergir. Porém, ao realizar o prolongamento dos raios de luz, eles acabam incidindo sobre um ponto no eixo secundário. Esse ponto em questão é o foco secundário. E o foco secundário faz parte do plano focal. Esse plano focal passando pelo foco do eixo principal. Agora vamos entender um pouco melhor aqui as propriedades dessas lentes esféricas. Esse F aqui que não tem a linha é o foco do objeto. E esse F que tem uma linhazinha do lado aqui é o foco da imagem. A distância do foco do objeto até o centro óptico, ela é igual à distância do foco da imagem até o centro óptico. Essa distância ela pode ser representada por esse Fzinho aqui minúsculo. Nós temos também, nesse eixo principal, outros dois pontos. Esses pontos são chamados pontos antiprincipais. Nós temos esse primeiro aqui como sendo o ponto antiprincipal do objeto, e esse outro, com uma linha do lado, é chamado de ponto antiprincipal da imagem. A distância entre o ponto antiprincipal do objeto até o centro óptico é igual à distância do centro óptico até o ponto antiprincipal da imagem. Essa distância ela corresponde a 2f. Lembrando que f é a distância do foco até o centro óptico. Então vamos à primeira propriedade. Ao incidir um raio de luz paralelo ao eixo principal, este acaba refratando e passando pelo foco. Ao incidir um raio de luz sobre a lente que atravesse o foco do objeto, este raio de luz refrata na lente paralelo ao eixo principal. Ao incidir um raio de luz no centro óptico, este acaba refratando sem sofrer desvios. E, ao incidir um raio de luz que passa pelo ponto antiprincipal do objeto e atinja a lente, este acaba refratando e passando pelo ponto antiprincipal da imagem. A lente divergente, a propriedade ela é semelhante, porém será trabalhado os prolongamentos dos raios de luz. Por exemplo, ao incidir um raio de luz paralelo ao eixo principal, esse acaba divergindo. Porém, o prolongamento do raio refratado passa direto pelo foco da imagem.
Ao incidir um raio de luz com direção no foco, esse, ao refratar, ele refrata paralelo ao eixo principal. Ao incidir um raio de luz no centro óptico, esse refrata sem sofrer desvios. E, ao incidir um raio de luz que tem direção ao ponto antiprincipal, esse refrata e seu prolongamento tem também direção do ponto antiprincipal. Sabendo disso, nós podemos agora passar para a construção geométrica de imagens. Primeiro, vamos para a lente divergente. Podemos colocar um objeto em qualquer posição sobre o eixo principal. E para formar a imagem é necessário utilizar apenas dois raios de luz. O primeiro raio de luz que estarei utilizando é um raio de luz que sai do topo do objeto de forma paralela ao eixo principal, e nós sabemos que toda vez que esse raio de luz ele vai paralelo na lente divergente, esse acaba refratando, porém o seu prolongamento ele acaba passando pelo foco da imagem. O outro raio de luz que estarei utilizando é um raio de luz que pega do topo do objeto e vai direto para o centro óptico. Nessa situação, sabemos que toda vez que isso acontece, esse raio de luz ele refrata sem sofrer nenhum desvio. No cruzamento do prolongamento do primeiro raio com o segundo raio, é formado a imagem do objeto. Nessa situação aqui, a imagem ela é claramente menor, ela está na mesma posição que o objeto, então ela é direita, e como ela está do mesmo lado que o objeto, ela é chamada de imagem virtual. Atenção a essas características, pessoal. Imagem gerada por uma lente divergente é uma imagem que ela é menor, ela é direita e ela é virtual. E é só isso. Para a lente divergente, é somente esse tipo de imagem que ela vai acabar gerando. Porém, para a lente convergente, existem vários tipos de imagem que a lente acaba gerando. Vamos para a primeira situação. Ao colocar um objeto que fica atrás do ponto antiprincipal, vou utilizar dois raios de luz para gerar a imagem. Um raio de luz ele incide sobre a lente paralelo ao eixo principal. Nós sabemos que esse raio de luz ele vai acabar refratando e passando pelo foco da imagem. O segundo raio de luz é um raio de luz que vou pegar do topo do objeto e incidir direto no centro óptico. Esse raio de luz, como sabemos, ele acaba passando direto sem sofrer desvio. Nesse momento, ele acaba cruzando com o primeiro raio de luz. No cruzamento desses dois raios de luz é formado a imagem. Essa imagem aqui, ela é uma imagem que é menor, ela está invertida, ela está de ponta cabeça e ela é real, pois ela está localizada do outro lado da lente. A próxima situação é quando colocamos o objeto sobre o ponto antiprincipal. Vou utilizar novamente os dois raios de luz. O primeiro paralelo, refrator passando pelo foco. O segundo passa pelo centro óptico, sem sofrer desvio. E no cruzamento entre eles é formada a imagem. Repara aqui que essa imagem ela é igual, ou seja, ela é de mesmo tamanho que o objeto. Ela é invertida, está de ponta cabeça, e ela é real, pois está do outro lado da lente. A próxima situação, teremos aqui o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco. Com dois raios de luz novamente, temos a nossa imagem. O primeiro raio de luz, paralelo, refrata passando pelo foco. O segundo incide no centro óptico e passa sem sofrer desvios. E no cruzamento entre eles é gerado a imagem. Observa que nessa situação a imagem ela é maior, ela é invertida e ela é real. A próxima situação temos quando colocamos objetos sobre o foco da lente.
Se isso acontece, usando dois raios de luz, o primeiro vai paralelo, refrata passando pelo foco, e o segundo passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Observa que nessa situação, esses raios de luz eles não se cruzam. Como eles não estão se cruzando, significa que a imagem ela não é gerada. Então, aqui nós temos um caso de imagem imprópria. E, para o último caso, temos quando colocamos o objeto entre o foco e o centro óptico. Nessa situação, novamente, usando dois raios de luz, o primeiro incide paralelo, refrata passando pelo foco, e o segundo passa direto pelo centro óptico sem sofrer desvio. Aí você reparou, novamente, eles não cruzaram do outro lado da lente. Porém, esses raios, eles não são paralelos. Eles têm uma pequena inclinação um em relação ao outro. Sendo assim, ao realizar o prolongamento desses raios, eles acabam se cruzando atrás do objeto. E nesse ponto onde eles se cruzam é onde é formado a imagem. E essa imagem ela é claramente maior, direita e virtual. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter clareado mais a ideia de vocês a respeito de lentes. E na próxima aula estarei trazendo para vocês aí alguns exercícios simples a respeito do tema. Até mais!